Hoje a gente vai falar sobre retificação de DI, um cenário bem específico, de alteração de NCM com alteração de alíquotas de impostos, que vai gerar uma nota fiscal complementar, tá? Deixa eu só parar aqui, compartilhar a tela, vou compartilhar de novo, para a gente já começar vendo a tela do e-commerce. Então aqui só para explicar para vocês como que é esse cenário que a gente vai fazer hoje. É um cenário que a gente teve uma classificação errada feita na DI. Lembrando que estamos falando de um ambiente que não tem integração com RP nenhum, é um ambiente standalone, e também são dados fictos, né? Não é uma DI que exista, mas é para mostrar como funciona o cálculo dentro do e-comics, tá? Eh, Hoje a gente vai fazer esse acompanhamento da retificação. O outro webinar que a gente fez, ele é va a gente já falou bastante sobre algumas configurações para retificação, então fica um pouco mais fácil. E seguindo a regra dos nossos webinars, né, eu, Juliana, vou apresentar como mentora da academia. A Vivian vai estar acompanhando vocês pelo chat, então caso vocês tenham dúvida, alguma sugestão de tema, alguma questão enquanto eu estiver falando, pode mandar lá no chat. Vivian, se quiser falar alguma coisa também. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. E podem ir mandando as perguntas conforme o webinar for acontecendo. Eu vou respondendo pontualmente e pode ser que nós deixemos as mais importantes assim para o final da apresentação da Ju. Isso mesmo. Então, a gente vai deixar uns 15 minutinhos, pelo menos, para a gente falar, atender, né, as questões. E vamos seguir aqui com o processo em si. Então, esse processo que a gente vai fazer hoje, ele é essa alteração de NCM, tem uma alteração de alíquota, tá? Essa alteração de alíquota, vai influenciar nos valores dos impostos e no valor do ICMS, tá? Então, para mostrar como que é esse cenário, deixa eu só repopular a árvore aqui. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são as NCMs que a gente está utilizando aqui, tá? Então, a NCM que está cadastrada, que foi gerada DI, LI, etc e tal, é a NCM 76169100, que é essa NCM aqui, tá? A outra NCM, que é a NCM certa que a gente vai usar, só vou abrir mais uma telinha só para a gente conseguir comparar as NCMs. A 7315. Ó, peraí, só um minuto. É a 73181500. Então aqui, ó, a gente consegue ver a diferença que a gente tem nos impostos das duas NCMs. Deixa eu só baixar aqui para ficar mais fácil. Então a gente tem uma diferença no imposto de importação, no II, uma diferença no IPI. Não, no IPI não tem, mas vai ter diferença por causa da base de cálculo. PIS e COFINS tá a mesma coisa. Então a diferença de alíquota que a gente tem mesmo é no II, tá? Que aí realmente vai subir. No IPI, a diferença que a gente vai ter vai ser por causa do aumento do IPI, do II
que vai aumentar a base de cálculo do IPI. Como vai alterar esses dois impostos, também vai ter alteração do ICMS, tá? Bem, aí aqui é o nosso processo, ele já está registrado, a nota fiscal dele está aqui preenchida. Eu só vou atualizar ela para o status 100, porque, como eu disse, esse é um ambiente sem RP, é um standalone, então ele não faz essa atualização de forma automática. Eu tenho que fazer manualmente. Por que que precisa estar com o status autorizado? A gente não consegue gerar uma nota fiscal complementar sem a nota fiscal de entrada estar com o status 100 de autorizada, ok? Então, é por isso que eu fiz essa atualização até aqui, né? Podia ter feito antes, mas eu preferi fazer aqui, justamente para a gente conseguir comentar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, para seguir o processo como um todo, eu vou mostrar para vocês como que deve ser feito essa retificação. Qual que é o passo a passo dela. Então, levantou-se numa auditoria interna, enfim, numa checagem, levantou que o processo está com a NCM errada. Qual é o primeiro passo que a gente deve adotar dentro do e-comics? Se for um erro de dados mestres, o dado mestre tem que ser corrigido. Então, até para a gente entrar no mérito, é, essa é uma etapa muito importante e vai ser também muito importante quando entrar de vez o catálogo de produto, porque dados mestres vai influenciar e muito no novo processo de importação. Então, a recomendação que a gente sempre dá é: encontrou uma NCM errada no cadastro de dados mestres, corrija no RP, migra isso para o e-comics e faça as correções das certificações. Isso é importante para garantir que os dados mestres estão corretos e estão de acordo com o que a legislação espera, tá? Então aqui eu já vou mostrar para vocês, né? A NCM ainda está errada, então eu vou corrigir essa NCM aqui, como se fosse o RP fazendo, né? Então, a partir de agora, todos os processos que entrarem já vão entrar com a NCM correta. Obviamente que os processos antigos vão precisar ser retificados, tá? Importante também quando se muda a classificação fiscal. Precisa checar se não tem NVE e destaque que precisa ser preenchido. Nessa DI, eu sei que tem o NVE, então eu já vou preencher ele aqui, tá? Peraí, que esse daqui eu carreguei errado. Deixa eu só atualizar a tela, que eu acabei carregando errado aqui. Então, a gente vai vir aqui na parte de importação, vou pedir para carregar as NVEs e já preencher a especificação, tá? Aqui, como é um produto de parafuso, né? Então tem bastante NVE que precisa ser preenchida. Feita aqui a correção da classificação, aí a gente pode seguir realmente para o restante do processo. Como que vai funcionar a retificação? Esse processo aqui, além de ter a retificação pela NCM, eu também criei uma LI aqui. Essa é uma NCM que não precisa de LI, tá? Mas eu criei como se precisasse para a gente também falar um pouquinho sobre a LI sub quando é necessária, tá?
no processo de retificação, como que vai funcionar no e-commerce. Então, para abrir a retificação, a gente pode dar 2 cliques aqui, que ele já vai abrir a tela de histórico de retificação, de acompanhamento, com a informação da DI que você está querendo retificar, que é a informação que você colocou lá no embarque. Então, aqui ele já vai puxar a declaração. O motivo, no nosso caso, é alteração de NCM. Pode também colocar como alteração de classificação fiscal. E a iniciativa é iniciativa própria depois do desembaraço. Gerar. Então, agora a gente está gerando a retificação, ele vai liberar o processo para a gente fazer as alterações que são necessárias, e aí conseguir seguir. Então, aqui. Aí aqui ele vai limpar o número de registro, e na aba desembaraço, ele vai preencher as informações da retificação, tá? Aqui eu vou fechar essas telinhas. Aí, só para mostrar para vocês, se eu puxar aqui, ele já vai me mostrar a retificação que eu solicitei, tá? Vou minimizar essa tela. Então, aqui, se a gente atualizar o processo, ele já vai limpar o número da DI e vai informar qual é a retificação, se é a retificação 1, 2, enfim, quantas retificações você fizer nessa DI. Só que aqui a gente tem a questão da LI. Então, antes da gente pensar em alterar qualquer coisa na fatura, a gente precisa primeiro tratar essa LI. O que a gente vai fazer nessa LI? Vamos solicitar a geração da sub. Então, aqui é uma LI registrada, tudo certo. Vou entrar aqui na parte de licença e vou clicar aqui nesse botão de apagar LI ou criar LI sub. Nesse botão, o que poderia me impedir de criar uma LI sub? Drawback. LI sub não entra no drawback. Se tiver, precisa fazer uma LI nova e inserir a nova informação, tá? No nosso caso, como não tem a incidência de drawback, a gente consegue fazer a LI sub sem problema. Então, vou apagar aqui e vou colocar assim para gerar a LI sub. A LI substituída sempre vai ficar aqui a informação, tá? Porque é uma informação que a gente precisa ter no processo. E aqui agora tá limpo, a gente pode fazer um novo registro da LI. Esse novo registro, ele vai seguir o processo normal, tá? A não ser, obviamente, que tenha multa de LI, que aí é um outro cenário que a gente não vai tratar hoje. Mas, caso tenha multa, aí só precisa realmente fazer a inserção dessa despesa dentro do processo. Aí, fechando aqui a LI, a gente vai salvar essa alteração. E atualizando aqui a tela do processo, ele vai liberar também o registro da LI. Feito tudo isso, a gente realmente consegue fazer a alteração da invoice, tá? Se você tentar fazer a alteração da invoice sem gerar LI sub, ele vai dar um aviso na hora de fazer a alteração, falando que você tem uma LI registrada para aquela invoice e que não tem como você fazer essa alteração, tá bom? Então, aqui, seguindo no processo, a gente vai fazer a alteração da invoice. Então, em importação, faturas, manutenção de invoices, a gente vai trazer a nossa invoice para cá. Então, nesse caso, é essa invoice aqui que eu quero.
Aí F11, Ctrl F11 para buscar a invoice, e ele vai trazer todas as informações que a gente tem desse processo. Clicando aqui no botão atualizar, ele vai trazer as informações que você quer do processo. Então você tem a parte de cabeçalho e a parte das linhas. Aqui eu vou entrar na linha. Caso a alteração que você vai fazer na classificação fiscal seja apenas em uma linha, é só você selecionar a linha que você quer. Se tiver mais linhas, aí seleciona qual que é a linha que você deseja para fazer a alteração. Então, eu selecionei a linha aqui, vou clicar na NCM e vou digitar a NCM nova que eu desejo. Então, é a 73181500. Ok. Feita essa alteração, você vai submeter essa alteração para análise do sistema, do e-commerce. Então, aqui, o que ele vai te avisar? Ele vai avisar que já existe uma nota fiscal gerada para esse processo e que, para manter a integridade, ou você cancela a nota, ou você precisa fazer os ajustes contábeis diretamente no RP. Além disso, também precisa, né, no caso de quantidade e ou valor a maior, precisa gerar ou a nota fiscal ou a nota fiscal complementar, tá? Então, esse é um aviso padrão que ele sempre dá quando tem alteração de valor ou alteração de quantidade. Então, pode continuar aqui. Ele sempre vai pedir um motivo da alteração. Então, aqui você pode colocar, por exemplo, retificação da DI e submeter. Feito isso, já foi feita a alteração. Tanto que se eu entrar aqui na parte do Depara, ele vai me trazer a informação que eu realmente alterei. Então, ele vai trazer o campo, qual foi a linha, o Depara, qual é o que estava, qual que eu alterei, e quem foi o usuário que fez essa alteração, tá bom? Feita essa alteração na invoice, a gente volta aqui para o processo e vamos totalizar esse processo para o registro da LI, tá? Na totalização, ele vai dar alguns erros na DIN, mas é só porque a LI ainda não está registrada, tá? Então, ele vai dar alguns avisos aqui, ó, tá vendo? Eu vou carregar aqui também depois a NVE, tá? Porque como é um processo novo, ele ainda não carregou. Porque quando foi gerada a DI, não tinha NVE para o processo. Então, totalizado o processo, a gente vai vir aqui na licença e vamos checar o que foi alterado. Então, aqui, ó, a NCM está correta, já está trazendo certinho. Foi o único ponto que a gente alterou. E aqui, se eu entrar na mercadoria também, ele já vai trazer a informação correta da NCM, tá? Não houve nenhuma alteração de quantidade, de valor, então a gente não precisa se preocupar com esse ponto. Aqui no registro, aí você pode fazer o registro da LI padrão através do XML, tá? Não tem segredo, não precisa fazer por fora, pode fazer dentro do e-comics, tá? Ele vai deixar girar essa LI desde que esse XML, desde que esteja devidamente totalizado, tá? Então, se eu entrar aqui na parte do Syscomex, web, gerar lote de LI, se eu pesquisar, vai ter exatamente o meu processo aqui, tá? E ele já vai informar a LI que foi substituída, tá? Então é importante fazer todo o processo por dentro do e-comics, tá? No nosso caso, como eu não vou registrar no Syscomex, né, por motivos óbvios, eu vou só colocar aqui a informação do número da LI
e vou colocar a data aqui de hoje. Feito isso, a LI está registrada. Então, se a gente fechar tudo aqui e carregar de novo aqui na tela do embarque, ele vai trazer o registro da LI. Com o registro da LI, a gente consegue totalizar novamente. E aí ele vai agora dar o erro só da NVE, tá? Que aí a gente precisa carregar a NVE para DI. Então, aqui nas adições, mercadoria, aba 2. Aí a gente vai trazer a carga igual colocou lá no cadastro do item, tá? Eu vou só puxar aqui o cadastro do item que eu acabei fechando a tela. Feita a carga do NVE, na totalização vai parar de dar o erro, tá? Então, vou totalizar de novo, só para mostrar para vocês. Que aí ele já vai dar o semáforo verde. Feito todo o processo aqui, a gente vai entrar na declaração de novo, e aí a gente já consegue ver as alterações que tiveram dentro da DI. Então, tudo que tiver com a data de pagamento com a mesma data do registro da DI são as informações originais. Indo aqui para baixo, a gente vai ter as duas linhas dos impostos que realmente alteraram, que foi o II e o IPI. Tá? A informação da data de pagamento vai vir depois, quando a gente registrar essa retificação, tá? Porque aqui dentro eu setei os parâmetros das despesas dos numerários automáticos de impostos para fazer isso quando registrar a DI ou a retificação, tá? Em tempo, vamos aproveitar para falar sobre a questão das despesas, tá? Quando você tem um processo que gera nota fiscal complementar, você precisa cadastrar as despesas de uma maneira correta, porque senão ele não vai entender que é uma despesa que entra na nota complementar. Como que o sistema sabe que tem que entrar? Vindo aqui nas importação, despesas, desculpa, importação, cadastro, despesas, parâmetros, a gente pode procurar aqui, né? Eu vou procurar o II, só para mostrar para vocês. E aí aqui, indo mais para o lado, a gente tem o tipo de custo. O tipo de custo é o que define realmente o que vai ou não para a nota complementar. Então, quando você coloca que aqui é uma nota vai para o custo da nota complementar, ele vai carregar para essa nota a informação. Aí é só colocar o tipo de rateio e também a incidência no ICMS, essa parte é importante. Se não tiver aqui marcado, ele não vai carregar para o ICMS, tá? Então, nessa parte aqui de parâmetros de despesa, é importante colocar essas informações para ter a despesa correta cadastrada quando for gerar a retificação. Nos parâmetros da importação, que fica aqui em comum cadastros, empresas, parâmetros da importação,
a gente vai ter a parte de numerários automáticos. Aqui, o que é importante? Precisa cadastrar os numerários automáticos, tanto que vão para a DI, como os que vão na retificação, como nota complementar, tá? Outro ponto importante aí é quando tem a inclusão de uma adição. A taxa Siscomex, a gente tem aqui um novo campo. Se não tiver na sua tela e precisa conferir quais são os PET score instalados no seu ambiente, tem que clicar aqui nesse campo retife e cadastrar a taxa de retificação do Siscomex, né? Aqui a gente colocou esse nome, porque é uma despesa que vai entrar também nas informações dos impostos para nota complementar. Então, precisa cadastrar aqui também, tá? A taxa Siscomex. Isso serve só para a taxa Siscomex, tá? Os outros impostos, a gente pode cadastrar aqui tanto COFINS, né, os impostos federais, e o importante lembrar, quando for inserir a despesa aqui, nesse primeiro campo, sempre vir aqui até o final para confirmar que o tipo de custo da despesa que você está incluindo no numerário automático bate com a nota complementar. Porque se tiver só como nota de entrada, ele não vai aceitar na nota complementar, tá? Então é importante se atentar a esse cadastro. Mesma coisa para o ICMS, tá? Aí para o ICMS a gente tem aqui as informações de tipo, que aí a gente pode cadastrar conforme é, foi registrado na despesa, e colocar as informações é, da própria despesa em si, tá? Sobre multa e juros, a gente tem duas opções, tá? A multa, ela pode entrar aqui, então o usuário pode digitar o valor da multa e dos juros, ou vocês podem também incluir uma linha a mais aqui e selecionar a despesa de multa. Lembrando que tem que bater com o código da Receita, tá? Então, por exemplo, se você digitar multa aqui, ele vai aparecer vários códigos que a Receita tem disponível para multa. Então, tem que selecionar o código correto para ele carregar a informação correta, tanto da multa como dos juros, tá? Hoje em dia, as certificações, o próprio Siscomex já faz o débito automático, incluindo multa e juros. Então, é importante já preencher corretamente aqui no e-comics para ter a guarda da informação, tá? Deixa eu fechar aqui. Lembrando que no e-commerce o valor o usuário tem que lançar, né, manualmente. O e-commerce não faz cálculo de multas e juros, tá? É uma Exatamente. coisa que vários clientes já pediram, já perguntaram, mas a gente precisaria que alguém nos falasse uma tabela para a gente poder desenvolver essa tratativa no sistema. Então, como Exato. até hoje a gente não recebeu nenhuma tabela, não sabe qual seria o padrão, né, para esse cálculo, então nós ainda não fizemos essa melhoria. É. Mesmo porque, assim, né, multa é um negócio um pouco mais complicado, né? Porque tem fiscal que tem um entendimento, tem fiscal que tem outro entendimento. Exato. Então, a gente sabe que é um pouco mais complicado nessa questão. E os juros teria que atualizar junto com a Selic, e aí também é uma outra questão que a Selic às vezes não bate com o que o Siscomex está carregando, né? Dá uma diferença de centavos, então também é uma outra questão aí a salientar. Bem, nesse caso aqui, eu só vou colocar o valor da multa dos juros ficto, tá? Só para mostrar. Vou colocar aqui os dois.
Aliás, né, complementando o que a Vivian falou, se algum cliente tiver alguma informação para gente que sempre dê certo para o cálculo que vocês fazem, podem mandar para gente, tanto no academia@ecomex.com.br, como no produto, @ecomex.com.br também, tá. Bem, então aqui a gente já tem a informação dos impostos e no controle de retificação, se eu puxar o depara aqui, ele já vai carregar as informações, tá. Então ele vai carregar tudo que a gente alterou dentro dessa ADI. Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, ele já vai mostrar as alterações de NVE, da alíquota, a classificação em si, os impostos com o depara certinho. Essas informações aqui é possível extrair para o Excel, tá? Então é só vir aqui em extração de dados que vocês conseguem extrair, tá? Seleciona a extração, só colocar o nome do arquivo sem caractere especial e sem acento, tá? De preferência sem espaço também, porque senão pode dar problema na geração do arquivo, tá? E selecionar o tipo de extração como texto CSV, com fórmula ou simples, os dois dão certo, tá? Então, conferido tudo isso, né, a gente consegue fechar essa retificação, que aí a gente vai registrar realmente ela. Pro registro da retificação, a gente também tem o XML, dá para gerar, feita, toda a conferência antes, dá para enviar o XML para análise do Syscomex e depois para registro. Então, só para mostrar aqui para vocês, a gente tem uma parte aqui de gerar estrutura própria da retificação. É bem similar à tela do registro da DI, então é só selecionar aqui e pode pedir para gerar, tá? No caso aqui, como a gente não vai enviar para o Syscomex, nem vou selecionar a transmissão automática, mas também tem essa possibilidade, tá? Eh, Aí a transmissão sempre tem que selecionar também se é análise ou se é registro, tá? Feita a análise dando ok, pode registrar. Então vamos considerar que está tudo certo. E agora eu vou registrar realmente essa retificação aqui, tá? Então essa é a parte que o próprio, quando tem a transmissão da retificação, o próprio sistema vai fazer. Vou subir aqui, salvei. A ADI está registrada. Com o registro dessa ADI, o que a gente vai ter? A criação e aprovação dos numerários das diferenças. Para mostrar aqui para vocês, as diferenças, elas sempre vão vir com o RET 1 aqui. O RET é retificação, o número é qual é o número dessa retificação. Então, se tiver mais de uma retificação, vai ter o registro de qual retificação esse numerário está relacionando, tá? Ah, mas eu quero ver de todos os numerários do processo. É só puxar o Excel dessa parte aqui do processo, tá? Então, é só vir aqui utilitários, extração de dado, que ele vai puxar essa tabelinha de despesa para vocês, tá? Bem, feito toda a conferência, agora a gente vai gerar o saldo do ICMS. Então, eu quero gerar o saldo. Vou colocar aqui como Gari.
Já vou colocar a multa e os juros. Que aí ele vai gerar a Gari, né? No caso aqui é São Paulo. Então ele vai gerar a Gari para poder fazer o pagamento do ICMS a mais. Né? De novo, multa e juros eu coloquei um valor ficto, mas ele vai trazer aqui informação exatamente como foi digitada, tá? O numerário também já é gerado, e como eu já tenho o registro também da parte de multa e de juros, ele também já gerou o numerário separado. Então aqui ele vai trazer os valores e as datas de aprovação. Feito isso, a gente tá com a informação pronta para gerar a nota complementar. Então, quando tá tudo certo no processo para ele gerar essa nota complementar, ele já vai vir aqui te avisar: olha, não tem nenhuma nota complementar gerada, você quer gerar? A gente vai colocar sim. Lembrando que as premissas para gerar nota complementar precisa ter despesa com o tipo de custo de nota complementar e precisa estar com a nota fiscal de entrada com o status 100 de autorizada. Sem essas duas premissas, não gera nota complementar, ok? Então aqui ele já vai trazer a informação da nota complementar. Aqui ele vai informar os itens. E já vai trazer os SESTs também, de acordo com o que foi cadastrado na nota complementar. Caso vocês tenham alguma informação complementar que vocês gostariam de colocar para a nota complementar específica, é só colocar aqui também, tá? Então, aqui nesse ambiente, a gente já tem uma informação complementar cadastrada, especificamente para a nota complementar. E aqui também tem as informações do fisco. Então, aqui eu vou gerar a nota. Ele vai carregar aquela telinha, como sempre carrega para qualquer nota. Vai trazer o valor da mercadoria e o valor total da nota. E o valor do ICMS. Se eu gerar o preview aqui da nota, ele vai trazer todas as informações. Um ponto que sempre perguntam para a gente: e a quantidade? Nota complementar de imposto, ela não traz quantidade. Por quê? Porque ela é uma nota complementar somente de imposto. Então, por padrão, se eu não me engano, o próprio sistema da Cefaz não deixa preencher zero na quantidade. Então vem tá? Mas isso não quer dizer que é a quantidade que tem no processo ou na nota fiscal de entrada, tá? Como estamos falando de uma nota complementar de imposto, que nota complementar ela sempre vai ser de imposto, ele não vai carregar as informações da mercadoria em quesito de quantidade, tá? Então é importante salientar isso, porque às vezes a pessoa vai conferir a nota, mas a quantidade está 1 e eu tenho 3.000. Como que tá assim? É por causa disso. A nota complementar, ela não traz a informação de quantidade, tá? Importante sempre frisar isso. Em questão de transportador, também não preenche, tá? Por mais que tenha a informação da nota de entrada, já tem a informação da nota de entrada. Então, na nota complementar não precisa ser carregado isso, tá? E aí aqui ele já vai trazer as informações dos impostos para vocês. Então, tudo que tiver envolvido no complemento, ele vai trazer. Aqui ele já trouxe, apesar de não ter alterado, ele trouxe o PIS e COFINS também, até porque vai no cálculo do ICMS, tá?
Então, isso daqui foi como a gente montou a nossa informação complementar. Se não quiser, é só tirar também, tá? Porque isso daqui é coringa. Então, feita essa conferência toda aqui, a gente volta lá para o e-comics. E vamos gerar a nota. Aquele, como a gente está no standalone, ele já gerou o número da nota. Se eu fechar tudo aqui, ele vai trazer a nota já preenchida, tá? Então, aqui, quando for nota complementar, o tipo da NFE vai estar preenchido aqui, tá? Então, aqui a gente tem de despesa, de imposto e simples semestre e nota de entrada. No caso, como a gente tem de despesa e de imposto, ele vai trazer também, tá? Porque a gente tem a inclusão da multa e dos juros, por isso que ele subiu como despesa e não só imposto. Aqui nos totais, ele vai trazer também as informações de acordo com o que foi carregado nas despesas, tá? Finalizando isso, a gente finaliza a nota. No caso do RP, vai ter o retorno do status da nota. Então, aqui no processamento, tem que vir um status 100, assim como na nota de entrada. Tendo o status 100, o processo está finalizado com a nota fiscal complementar. Bem, esse é o processo com a nota complementar. Isso vale também para o caso de valores, tá? Então, caso vocês tenham um processo que alterou o valor de preço unitário, por exemplo, da mercadoria, vai influenciar em todos os impostos, então vai também ter uma nota fiscal complementar de imposto. É importante salientar, é, quando for alteração de quantidade, que é o que a gente falou no webinar anterior, aí pode-se gerar uma nota nova de entrada, porque você vai ter a inclusão de quantidade. Quando você não tem a inclusão de quantidade, aí a gente entra na nota complementar, tá? Bem, é isso, gente. Vivian, se quiser abrir para as perguntas. Tá gerando bastante pergunta aqui, eu tô respondendo. Vamos lá. Tem uma que eu segurei aqui, foi a primeira pergunta feita pela Clarice. Ela fala assim, ó, retificação para alteração de metodologia de valoração já está disponível? Clarice, a nossa resposta é não sabemos. A gente precisa que alguém nos diga, algum cliente nos diga se já é possível no Siscomex, porque nós não temos, infelizmente, acesso ao ambiente de testes, né? A gente não, aliás, acho que nem tem ambiente de testes, né? A gente precisa que algum cliente faça o processo e nos ajude falando o que tem que ser feito para a gente estudar no e-commerce, se precisa fazer alguma coisa ou se já está aderente. Então, é essa a resposta. Até se vocês já estiverem fazendo algum processo assim no Siscomex ou o despachante de vocês e puderem nos ajudar, entre em contato, por favor, com o produto e a gente agenda um horário para fazermos juntos e a gente vê como que faz. Por favor. Que mais que perguntaram? Dessa pergunta da Clarice, por padrão do que vem do Siscomex para a gente, eles não liberaram os motivos ó, pelo menos aqui para a gente, na tabela 139, não tem o motivo da valoração. Então, se tiver o código específico, então a gente precisa desse tipo de informação, tá? Qual é o código, quais são os campos que liberam ou não, tá? É importante a gente saber isso, porque realmente a gente não tem como fazer esse acesso no Syscomex em produção, tá? Isso. Pode ir Vamos ver para a aqui. próxima.
tiveram várias. Em um processo de admissão de RECOFE, que ocorre retificação de NCM, que os impostos são suspensos. Na tela da declaração, apresenta os novos valores que foram suspensos? Eu respondi que sim, na retificação ela sofrerá atualização dos valores, mas como é suspenso, não vai Não gerar vai. nota fiscal complementar de imposto, né? Exatamente. A mesma coisa para o drawback, por exemplo, se você retificar uma DI de drawback, porque a classificação tá errada, enfim. Além de não poder gerar ele sub, o que tem que fazer é, ele vai fazer as alterações da NCM, inclui a LI nova, e ele vai carregar a base de cálculo de todos os impostos com a informação da alíquota nova, mas vai continuar suspenso tudo, porque você não perdeu o benefício quando você fez essa retificação. Agora, se for uma retificação tirando esse benefício, aí sim ele vai carregar o valor para pagamento e aí pode gerar uma nota complementar. Aí outra pergunta aqui, sobre alíquotas retroativas. A alíquota Hum. puxa retroativa, ou seja, considera a retrospectiva da DI, por exemplo, a NCM hoje correta tem I 14%, mas na data em que foi registrada a DI, a alíquota era 12%. Onde eu mudo para a alíquota retroativa? Aí, Vivian me corrija se eu estiver errada, mas se eu não me engano, tem que alterar direto na DI especificamente, né? Porque ele vai carregar a alíquota nova, porque é o que ele tem de informação na NCM. Mas se você quiser colocar a alíquota, né, tem que colocar a alíquota retroativa, aí precisa vir aqui na mercadoria, não. Ô, É... Ju, antes tinha uma funcionalidade lá na manutenção da invoice mesmo, que você usou, que a hora que Uhum. atualizava a NCM, ele já fazia a atualização das alíquotas. Eu só Tá não bom. sei se ainda está ok essa funcionalidade. Teria que fazer um teste. É, Mas sim, o que você ia falar está correto é também. isso Dá para mesmo, fazer essa né? atualização dentro da DI, mas se eu não me engano, lá Aqui, ó. também tinha uma automática na manutenção das invoices. É que lá eu não sei se ele pega a retroativa, Não, ele pega a a atual. atual, né? É, ele vai fazer a atualização das alíquotas, É, né? De acordo com o que está lá no cadastro das MCMs. Então, porque vamos assim, mostrar para eles, né? Como que eles fazem para mudar manualmente é, na DI. então assim, para mudar na DI, tem que entrar na adição, entrar na aba tributos, e aí você vai alterando aqui as alíquotas da adição, tá? Uhum. Altera aqui nesse campo de ad valorem, aqui no IPI é esse daqui, no PIS e COFINS também tem aqui as alíquotas, no antidumping também tem aqui a informação. Alterou tudo aqui, salva e totaliza de novo o processo, porque aí ele vai carregar. O que é importante tomar cuidado, não atualizar sem querer de novo a NCM, porque ele vai puxar a alíquota nova, tá? O e-comics ele sempre vai ficar com a informação mais nova. Então a gente não tem um histórico de alíquota. Se tiver Intelligent Content, até consegue consultar. Mas dentro do e-comics a gente não tem uma tabela de histórico de alíquota das NCMs. Mesmo porque seria uma tabela gigantesca, né? Então é importante fazer isso, de alterar aqui. E na invoice, se fizer essa atualização que a Vivian comentou, ele vai puxar também da própria NCM. Então vai ser a alíquota atualizada. Aqui eu acho que é a maneira mais simples de fazer quando for retroativo, tá? Tem uma coisa importante, então, ó, se vocês estão preocupados que a DI vai, a retificação vai fazer toda a atualização sozinha das alíquotas, não vai. Ela só vai fazer as atualizações que você quiser que ela faça. Então, eu quero mudar o regime de tributação. Eu vou lá na adição, Uhum. altero o regime. Igual a Ju mostrou, eu quero mudar a NCM. Eu vou lá na tela de manutenção de invoice, vou mudar a NCM.
daí sim ele vai alterar as alíquotas de acordo com aquela NCM. Ah, eu só quero alterar a alíquota, mas eu não quero alterar a NCM. Eu vou na DI, igual a Juliana acabou de mostrar, mudo lá a alíquota de valor e assim por diante, tá? Então, ele não faz, o sistema não vai fazer isso, de alterar o que ele não deve alterar, ele só vai alterar o que o usuário quiser que ele altere, tá? E outra Exato. coisa que vocês não podem deixar de observar é que nunca devemos fazer esse tipo de alteração na linha da DI, porque esse tipo de informação gera quebra de adição, tá? Então, sempre fazer pela adição, como a Ju mostrou. É Uhum, possível fazer pela linha? É, mas não é o adequado, tá? exato. Por- Então, é isso. porque fazendo pela linha, quando for totalizar, pode ser que o e-comics quebre em mais uma adição, Uhum, sendo que não era isso, para quebrar, né? Então exato. tem que tomar esse cuidado mesmo. Vamos ver, tiveram mais perguntas? Vou ver com a Carolina. Carolina, respondemos sua questão? Se não, pode erguer aí a mãozinha e fazer a pergunta. Sim, tá. Beleza. Tiago perguntou: nós migramos agora para a versão 1. Para a versão 110. O esforço de customização no ERP é muito grande? Ou a versão entrega o processo standard? Vocês têm algum exemplo de implementação em cliente que já usa retificação e geração de nota fiscal complementar direto no e-commerce? Sim, nós temos muitos clientes que trabalham com integração. Sim. Todos, né? Todos têm alguma integração, né? É. Então, acho que o que é mais diferente é quando é integração É, ETL, que aí são RPs mais específicos, né, da empresa. Mas SAP e Oracle é o que a gente mais tem. E realmente os clientes já. Normalmente a gente não tem problema na integração, a não ser que o cliente tenha alguma customização dentro do próprio RP. Aí é um caso de realmente conversar com o projeto, tá? Mas normalmente, se não tiver customização do lado do RP, o e-comics ele vai funcionar no modo padrão. Então ele vai carregar, vai enviar os numerários para o SAP, para o Oracle e passar a informação para o RP sobre essas alterações que foram feitas. O que tem que se atentar é que às vezes tem, principalmente para o SAP, né? Tem algumas coisas que o SAP não deixa alterar. Então, quando é nota complementar, por exemplo, beleza. Mas agora, se é valor a menor, aí já é um pouco mais complicado, porque o SAP não aceita a informação que o e-comics está mandando de valor a menor. Ele aí precisa ser feita alteração no SAP manualmente e feita separado no e-comics. Mas aí é uma questão do SAP, a gente não tem muito o que fazer, tá? Mas quando é valor a maior, aí não tem problema. A gente manda a informação da nota, manda a informação das despesas e o RP normalmente aceita sem problema. agora, teve uma pergunta aqui do Thiago, perguntando como que faz com a quantidade a maior do que ficou declarado na DI. Nós fizemos um webinar, faz 2 semanas, Ju, sobre o tema. Acho que foi 2, 3 semanas, É, eu não lembro. Foi dia 20 de é, setembro. 20 de setembro. Uhum, Então, Tiago, nós fizemos um webinar exclusivo só com esse tema de quantidade a maior. E é uma nota fiscal de entrada que é gerada, tá? Não é nota é, fiscal complementar. Mas o é, sistema, ele mesmo já entende na hora que você faz a retificação, como você mudou a quantidade, né? Você vinculou uma invoice nova, com um valor, né, sobressalente, com uma quantidade sobressalente, ele já vai entender que ele tem que emitir uma nota fiscal de entrada e não uma complementar. Thiago, se quiser, coloca aí no chat seu e-mail que eu te mando a gravação. Até deixo Deixa eu separado ver aqui se para eu mandar. só não deixei passar nada aqui.
Bom, pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Já estamos nos finalmente aqui, já passamos 2 minutos, né, do horário programado, É. mas se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Thiago mandou aqui o e-mail, Ju. Ah, tá bom. Já vou te enviar, tá, Thiago? Eu tenho a gravação aqui. Qualquer coisa, você me avisa. Nós já disponibilizamos também o manual de retificação de DI no e-commerce. Se vocês não estiverem visualizando, porque nós vamos disponibilizando os manuais de acordo com os mini patches que nós lançamos. Então, dependendo da versão que vocês estiverem, pode ser que vocês não tenham lá no Exato. InfoSenda. Então, manda um e-mail para nós, academia@ecomics.com.br ou produto@ecomics.com.br e solicitem, tá? Por favor. E a apresentação desse webinar de hoje vai ser disponibilizada entre essa semana e a próxima. Isso. E aí, gente, só para não esquecer os recados, né? Lembrando que a gente da academia agora tem uma plataforma EAD. O pessoal de marketing já disparou um e-mail da base, comentando sobre a promoção. Então, quem tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais, pode falar com o seu executivo de venda, pode mandar e-mail também para academia@comics, que a gente vai ter o maior prazer de mostrar para vocês como que está ficando a plataforma. A gente está sempre colocando conteúdos atualizados lá, inclusive da versão 110. Então, caso vocês tenham interesse, é só mandar e-mail para a gente e aproveitem, porque está com uma promoção bem legal para esse acesso, tá bom? Além disso, caso vocês tenham alguma sugestão, alguma sugestão de melhoria, podem mandar também pelo e-mail. E eu acho que é isso, gente. Passei todos os recados. Legal, pessoal. Então, até a próxima. Caso tenha alguma dúvida do que foi comentado aqui hoje, pode mandar e-mail pra gente. E a gente se vê numa próxima. Obrigada, pessoal. Até Obrigada. Tchau, mais. tchau.